A cena é quase surreal. Imagine a cidade de Nova York fervilhando com sua típica agitação. Ao fundo, o World Trade Center, essas torres gigantes que se estendiam até o céu como se desafiassem a própria gravidade. Mas então, algo acontece. Uma figura solitária surge lá no alto. Não é um operário, nem um engenheiro, nem um alpinista profissional. É um homem, Philippe Petit, com uma corda fincada no vazio. Ele está ali, a 400 metros do chão, balançando levemente enquanto caminha em um fio de aço esticado entre as duas torres. O que faria alguém decidir fazer algo tão audacioso, tão aparentemente insano, num dos lugares mais altos e arriscados do planeta? Uma ideia que parece não ter precedentes, uma tentativa que soa quase impossível, mas que a história já nos mostrou como se tornou um dos maiores feitos de coragem e equilíbrio de todos os tempos. Mas quem era Philippe Petit? Como ele chegou até ali? E o que o motivou a enfrentar a morte de tão perto? E mais, o que significa atravessar esse fio no ar? Será que, no fundo, ele sabia que o mundo nunca mais o veria da mesma forma? Vamos explorar os detalhes dessa façanha que transformou Petit não só em um homem conhecido, mas em um ícone do espírito humano. Mas para entendermos os motivos por trás de sua incrível audácia, precisamos voltar no tempo. Philippe Petit não era um simples aventureiro. Ele era, na verdade, um artista. Desde muito jovem, ele já demonstrava uma paixão obsessiva por cordas e fios. Mas, para entender a magnitude de seu feito, precisamos olhar para o que aconteceu muito antes daquela manhã que ficaria marcada para sempre na história de Nova York. Petit, que cresceu em Paris, teve seu primeiro contato com a arte de andar sobre cordas ao se encantar por uma performance de circo. Mas foi em uma revista, uma imagem das torres do World Trade Center, que ele viu sua verdadeira obra de arte tomando forma. Foi aí que a obsessão começou. Ele se imaginava em cima daquelas torres, atravessando o abismo entre elas, de um lado para o outro, desafiando o céu e a terra. O plano, totalmente clandestino. Durante meses, ele e seu grupo de cúmplices, um time de amigos que acreditava na ideia mais absurda de todas, arquitetaram a operação mais ousada já realizada. Não era apenas uma questão de subir até o topo das torres. Era uma questão de planejar cada movimento, cada detalhe. Como ele conseguiria atravessar aquele espaço de mais de 30 metros de altura entre as torres? Como ele evitaria a segurança dos guardas? A resposta estava em um trabalho meticuloso, um planejamento preciso e a coragem inabalável de um homem que sabia o que queria e não teria medo de qualquer obstáculo para chegar lá. Mas o mais impressionante é que Petit, com sua mente criativa, tratava a missão como uma obra de arte. Para ele, não era sobre simplesmente atravessar o espaço. Era sobre fazer algo que ninguém jamais acreditaria ser possível. E assim, com a visão do topo das torres em mente, ele começou a dar forma ao seu plano. Mas, para alcançar o impossível, ele teria que se infiltrar em um dos prédios mais vigiados do mundo. Como ele faria isso? A resposta viria de uma maneira nada convencional. É hora de descer ao submundo dessa operação secreta e descobrir as intrincadas manobras que garantiram o sucesso de uma das ações mais ousadas de todos os tempos. No silêncio da madrugada de 7 de agosto de 1974, a grande missão começou a tomar forma. Philippe Petit e seus cúmplices, que até aquele momento eram apenas sonhadores ousados, estavam prestes a realizar o impensável. A primeira parte do plano consistia em entrar no edifício sem ser detectado. Não seria uma tarefa fácil. Os seguranças estavam por toda parte e o World Trade Center estava constantemente em alerta devido ao seu valor simbólico e arquitetônico. Com a ajuda de sua equipe, Petit se infiltrou no prédio como um verdadeiro mestre do disfarce.
Disfarçados de trabalhadores da construção, eles usaram uniformes e ferramentas para passar despercebidos pelas portas de segurança. Cada movimento precisava ser calculado com precisão, pois qualquer erro poderia fazer com que os guardas os descobrissem e colocassem fim àquela missão antes mesmo que ela começasse. Após horas de tensão e risco, Petit e seus cúmplices chegaram ao topo das torres. Agora, o desafio seria transportar o cabo, que serviria de corda, para atravessar o abismo. Imagine a cena. Um cabo de quase 60 metros, sendo cuidadosamente esticado entre os dois prédios, com uma precisão matemática, sem que ninguém perceba. Para que tudo acontecesse sem problemas, era necessário que o cabo se esticasse perfeitamente, com a tensão certa para não ceder ao peso de quem se atrevesse a caminhar sobre ele. Nada poderia falhar. A noite foi longa, cheia de tensão, e os amigos de Petit agiam como sombras, movendo-se silenciosamente entre os andares. O som dos martelos e das ferramentas ecoava suavemente pelas escadas e corredores enquanto eles montavam a estrutura necessária para o ato, sempre à margem da legalidade, mas absolutamente convencidos de que aquilo era sua arte. Foi nesse momento que Petit, já cansado, mas ainda imerso em seus pensamentos, olhou para o horizonte. A lua estava visível, refletindo nas águas do rio Hudson, e ele sabia que nada mais poderia ser tão grandioso quanto o que estava prestes a realizar. O risco era absoluto, a adrenalina intensa, mas a visão de andar nas alturas do mundo o preenchia de uma forma que só ele poderia entender. Mas a verdadeira dificuldade estava prestes a começar. A manhã estava prestes a romper o véu da noite, e Petit sabia que o tempo estava se esgotando. A polícia estava prestes a começar sua patrulha matinal e ele precisava caminhar antes de ser descoberto. Mas o verdadeiro teste de sua coragem e equilíbrio estava apenas começando. A travessia vertiginosa. O primeiro passo de Philippe Petit sobre o cabo foi o mais difícil. Seu corpo hesitou, como se quisesse questionar a sanidade do que ele estava prestes a fazer. Mas, ao olhar para o horizonte, para as luzes da cidade abaixo, ele sentiu um arrepio de certeza. Ele sabia que não havia mais volta. A linha do tempo já estava desenhada e ele era o protagonista daquilo. Com os pés firmemente colocados sobre o cabo, Petit sentiu o vento cortante da altura. Ele estava a mais de 400 metros do chão, no topo do mundo. O espaço entre as duas torres parecia um abismo sem fim, com o vazio imenso ao redor, como se o próprio céu estivesse o desafiando a continuar. Mas ele não parou. O homem que desafiou as leis da gravidade não podia agora deixar que o medo de um simples passo o paralisasse. Ele andava com uma calma quase hipnótica, equilibrando-se com a graça de um dançarino e a precisão de um equilibrista. Seus braços se moviam para frente e para trás, em um gesto que mais parecia uma dança, enquanto seus pés deslizavam sobre o cabo, tocando à altura das torres. Ele não estava apenas caminhando, mas se entregando a uma experiência sublime, uma metáfora viva entre a vida e a morte, onde o risco de queda parecia mais um espectro invisível, constantemente ao seu lado. A cidade lá embaixo, com suas ruas movimentadas, não tinha ideia do que estava acontecendo. As pessoas passavam, alheias ao perigo acima delas, sem sequer perceberem o homem flutuando entre o concreto. Mas ele sabia que o tempo estava contra ele. A polícia já tinha sido alertada. As sirenes poderiam ser ouvidas no distante horizonte, e ele sabia que cada minuto que passava era mais um segundo a menos até o inevitável confronto com a autoridade. Porém, ali, no alto, Philippe estava sozinho, sem pressa, apenas focado no equilíbrio do corpo e da mente. Ele avançava para o meio do cabo, onde a tensão aumentava. O cabo, esticado ao máximo, quase parecia ceder sob o peso do homem. A visão de ambos os prédios, como dois titãs de aço e vidro, fazia a travessia parecer ainda mais descomunal.
Mas o equilíbrio que ele havia conquistado era inquebrantável. O vento não o derrubaria, e o peso de seu corpo, de sua vontade, estava em harmonia com o espaço. Aquela não era apenas uma caminhada sobre um cabo. Era a dança entre o impossível e o possível, entre o sonho e a realidade, entre a morte e a vida. Mas algo dentro dele sabia que ele não poderia continuar ali por muito mais tempo. As sirenes se aproximavam, e o risco da prisão, da violência, estava se tornando cada vez mais palpável. Mas ainda restava um ato final, uma última ação antes de ser pego. O confronto com a polícia e o fim da travessia. O som das sirenes ficou mais forte, mais presente, cortando o ar como um aviso de que a liberdade de Felipe estava prestes a ser interrompida. Enquanto ele continuava a sua caminhada, uma sensação de pressa tomou conta do seu corpo. O homem que antes estava imerso na serenidade do equilíbrio, agora sentia o peso do tempo. Cada segundo, cada movimento parecia ser gravado, como se os olhos da cidade, ainda inconscientes, estivessem prestes a se voltar para ele, para a última grande ação. Mas Felipe não queria que esse momento fosse só sobre o risco. Ele queria algo mais, algo que transcendesse a simples ideia de ser preso ou de estar à mercê da autoridade. Ele queria, de alguma forma, desafiar a própria percepção do que significava estar vivo. Ele queria provar para si mesmo que nada, absolutamente nada, podia ser maior do que o seu espírito de liberdade. À medida que se aproximava do centro da travessia, onde o cabo parecia o mais tenso, ele olhou para baixo, para as pessoas que agora começavam a perceber a incrível cena. Vidas inteiras passavam embaixo, mas ninguém sabia do peso que ele carregava sobre suas costas. Nenhuma alma poderia compreender o que se passava na mente de Petit, como ele, em sua simplicidade, se tornava um herói improvável diante da impossibilidade. Aos poucos, os policiais começaram a se reunir na base da torre. Eles não sabiam como abordar o alpinista. Muitos olhavam para ele com admiração, outros com raiva, mas todos sabiam que o relógio estava correndo. A tensão se fazia visível, o ar ficava pesado, denso. As cores da cidade, do céu e das torres pareciam se misturar em um caleidoscópio. E Felipe ali, como um ponto isolado na imensidão, se perguntava se seria possível realmente tocar o impossível. Com a proximidade da polícia, o jogo de gato e rato começou. Como ele sairia dessa travessia sem ser levado pela autoridade? Seria possível fazer algo que ninguém jamais esperava? A resposta estava se formando em sua mente, mas ainda havia mais uma etapa, algo que mudaria o rumo daquela história, algo que ele sabia que, ao realizar, se tornaria ainda mais lendário. Mas o que estava por vir mudaria a percepção de todos, inclusive de quem o observava. Com cada passo que dava sobre aquele fio de aço, Felipe sabia que o fim estava se aproximando, mas não como ele imaginava. A polícia já não era uma simples ameaça, mas uma sombra constante, um peso que crescia com cada segundo que ele passava sobre o abismo. Mas o alpinista não se sentia como alguém prestes a cair. Ao contrário, ele estava mais presente do que nunca. Ele se sentia mais vivo a cada passo, sentindo a brisa da cidade, o cheiro da liberdade, o coração batendo forte como um tambor de guerra. A tensão de ambos os lados era palpável, mas o que ninguém poderia compreender naquele momento era a verdadeira essência do que ele estava fazendo. Para os policiais, ele era uma ameaça. Para o público, um louco. Mas para Felipe, era algo além do heroísmo ou da loucura. Era sobreviver em sua forma mais pura, em um estado de graça, em que o risco não era o inimigo, mas o companheiro. Ele sabia que a cada instante o futuro estava sendo esculpido.
Os minutos, que pareciam eternos e inalcançáveis, se transformavam em uma eternidade de pura ação, onde o tempo e o espaço se dobravam ao seu favor. Quando ele pisava mais firme na corda, ele sentia que a cidade inteira observava com uma ansiedade febril, mas ao mesmo tempo uma gratidão secreta, como se todos ali precisassem daquela pequena fuga da realidade para respirar. Mas à medida que se aproximava do final, uma pergunta se formava na mente de todos. O que aconteceria quando ele chegasse ao fim da linha? Quando ele tocasse a segurança do telhado e tudo fosse enfim resolvido? Ou será que ele simplesmente seguiria para algo ainda maior? Algo que ninguém poderia antecipar? A resposta estava se desenrolando à medida que ele avançava, a cada movimento com mais precisão, mais equilíbrio e mais audácia. O salto para a liberdade estava prestes a ser feito. O impacto inesperado do ato e o que ele significou para todos, inclusive para Philippe Petit. Quando Philippe Petit finalmente chegou ao topo do World Trade Center, não era apenas o fim de sua travessia, mas o símbolo de algo muito maior. Ele havia desafiado o impossível, literalmente caminhado sobre o abismo que separa o risco da liberdade, o medo da conquista. Aquele fio de aço, que aos olhos de muitos representava um risco mortal, para ele foi a ponte que ligava a realidade à imaginação, o medo à bravura. O impacto de seu feito foi profundo. Para o público, ele não era mais um criminoso, mas um visionário. Através de sua ousadia, ele mostrou ao mundo que, por mais altos que fossem os obstáculos e por mais arriscadas que fossem as jornadas, sempre havia espaço para se reimaginar o que parecia ser inalcançável. Aquele momento se tornou um marco, um lembrete de que a vida, muitas vezes, exige que tomemos o risco de atravessar o abismo, de fazer o impossível acontecer. Mas para Philippe, o maior triunfo não foi ser reconhecido como o herói da sua geração. Foi a sensação de ter dançado com o próprio destino, de ter se entregue à liberdade de um ato que ninguém mais jamais ousaria replicar. Ele não era mais um homem com medo das alturas, mas um homem que havia conquistado o céu. O World Trade Center, com toda a sua grandiosidade, se tornou apenas o palco de sua obra-prima. E assim, o alpinista que atravessou os céus de Nova York ficou para sempre gravado na memória coletiva, não como alguém que se arriscou, mas como alguém que, por um breve momento, fez o impossível parecer simples. Sua travessia não foi apenas uma caminhada sobre o fio, mas uma viagem sobre a fronteira tênue entre a audácia e a genialidade, entre o medo e a liberdade. O que ele deixou para todos nós? Um lembrete. Se você tiver coragem para enfrentar o impossível, a linha entre a realidade e o sonho é mais tênue do que você imagina.